Nós estamos conversando com os amigos e com a presença de Luiz Lua Gonzaga, o Rei do Baião, artista que continua sendo o artista mais festejado do Brasil, o artista mais brasileiro. Bom dia, Luiz Gonzaga. Bom dia, Cândido. Estou aqui às suas ordens, aqui diretamente do nosso fabuloso Palácio das Princesas, e encontrei aqui por um acaso muito interessante e tem um tempinho para dispor a você. Luiz Gonzaga, o seu baião ditou moda, o seu baião tem tantos e tantos seguidores. Todo mundo que está começando agora na moderna música popular do Brasil sempre procura regravar seus antigos sucessos e sempre lhe apoiando, seu baião que atravessou fronteiras. O baião não morre nunca, não é, Luiz Gonzaga? Não, creio que não, porque ele é a nossa cantiga, ele é o que nós temos de mais autêntico em termos musicais para decantarmos no povo, a vida da nossa gente, os trabalhadores do campo e, enfim, todas as coisas bonitas e fortes do nosso sertão. E todos eles têm essa tendência, todos que aparecem, por muito moderno que seja o seu estilo, eles estão sempre decantando o Nordeste, direto ou indiretamente. Luiz Gonzaga, você está plenamente realizado como artista, como cantor e como brasileiro nessa fase aí de abertura. Você que é um homem que conhece tão bem também da política nacional. Eu já me realizei há muito tempo, ainda estou por aqui porque as empresas, a fábrica que eu trabalho, os empresários artísticos, a televisão e o rádio me prestigiam e valorizam o meu trabalho. E eu, como ainda estou bulindo, não é? Então não aprendi a fazer outra coisa, continuo com a minha eterna musa, que é o Nordeste. Luiz Gonzaga, quando você canta a música Caboclo Nordestino, o nordestino se arrepia, porque nela tem uma mensagem muito forte, uma poesia extraordinária. Quando você diz assim, o caboclo nordestino, sei que tem uma frase que diz assim, sentado mesmo no chão, o seu prazer é tamanho de quem possui 1 milhão. Aí você fala a própria alma do Nordeste brasileiro. Bom, decantar a pobreza é muito mais gratificante, mesmo que a gente não faça isso com prazer, com gosto, com entusiasmo, a não ser o de denunciar, o de exaltar a necessidade, levar bem alto, através da nossa voz, as necessidades, as coisas que o povo estão sofrendo, por quê, e também levar bastante poesia, com bastante amor, o que o matuto, que o trabalhador nordestino sertanejo tem de melhor, tem de bom, de inteligente e de pureza. Nós então temos essa tendência e levamos a nossa vida com toda essa altivez de estar bem com o povo. Luiz Gonzaga, é muito difícil você responder a essa pergunta, mas o maior compositor que mais lhe entendeu, que fez mais música que você gosta, foi o Zé Dantas? Foi justamente Zé Dantas e Humberto Teixeira. Que Humberto Teixeira, como foi o criador do Baião comigo, Zé Dantas apareceu na força do Baião com grande capacidade, e eu fiquei muito feliz com os dois, porque enquanto o Humberto Teixeira era um poeta mesclado, misturava muito bem o sertão com a cidade grande, Zé Dantas fazia essas duas coisas e ainda levava de bagagem, que me levou para mim, a autenticidade do homem que viveu, nascido e criado no sertão. Então foi uma grande fase da minha vida artística ter tido a oportunidade de contar com Humberto Teixeira e Zé Dantas, que veio um pouco depois. Luiz Gonzaga, a música Respeita Januário foi gravada na sua primeira vez
sem a beleza, sem a poesia dessa segunda vez. É que na época você não tinha a maturidade que tem hoje, quando você conta aquele encontro que teve com seu pai na madrugada, daquele sertão com a lua lá no céu, você faz estremecer quem gosta do Baião. Bem, quando eu gravei Respeito a Januário pela primeira vez, eu era praticamente um ausente do sertão. Eu regressei à minha terra 16 anos depois. Então, nessa minha estada, após essa longa ausência, eu saí praticamente adolescente e voltei adulto como artista, eu fui envolvido por aquele sensacionalismo que não deu tempo de amadurecer as ideias, as coisas. Então, tudo aquilo da segunda fase aconteceu, mas eu não procurei, naquela oportunidade, apresentar mais aquilo que o povo dizia, a sensação que o povo usufruiu naquele momento, as tiradas de um, as tiradas de outro. Esqueci da parte principal, que era justamente a tranquilidade da minha volta. Ô de casa! Então eu deixei para depois. E como a primeira deu muito, foi um grande sucesso, eu levei esses anos todos para agora aproveitar o que realmente aconteceu na minha chegada. Foi isso que aconteceu e realmente eu fiquei muito feliz, porque dificilmente o artista, o autor, leva vantagem na volta, na segunda, a repetição, seguindo eu dei sorte, porque eu fiz sucesso com a Asa Branca e fiz sucesso com a volta da Asa Branca. Fiz sucesso com Respeito a Januário e fiz sucesso com a segunda prosa que eu apresentei. Assim, eu tenho sido praticamente um artista de muita sorte. Respeito a Januário tem rendido muito para mim e hoje é considerado um dos clássicos no meu repertório. Luiz Gonzaga, você continua fazendo muitos shows pelo Brasil afora? Não porque eu agora estou dando preferência às cidades que têm jato. Eu não tenho mais disposição de andar muito de automóvel, nem de ônibus, nem de avião menor, porque é desconfortável. Estou com 70 anos, estou procurando o conforto, então eu faço uma exigência e tem dado certo. Eu quero cantar, mas nos lugares que eu possa ter conforto, porque eu já sei que aquele sucesso imenso que eu fiz no passado, eu não vou fazer mais. Eu sei que estão me procurando pelo que eu já fiz e não pelo que eu estou fazendo. De formas que, por causa dessas coisas, então eu exijo mais para cantar menos. Peço um preço até duvidando que não vão me dar. E eu acabo conseguindo. Aí a gente é obrigado, como repórter e como homem de rádio, perguntar quanto é que o Luiz Gonzaga está cobrando por um show. Não estou cobrando nada. Só na hora do convite é que eu sei dizer. É de acordo com a minha disposição. Se eu estou com o fígado bom, é um preço. Se o fígado está funcionando bem, é outro. Se eu estou com dor de cabeça, eu não quero conversa. Então, graças a Deus, eu estou desfrutando de uma fase. Eu gostaria que todos os meus colegas, todos os meus seguidores, tivessem pelo menos um terço disso que eu consegui. A bem verdade é que tem alguns que estão numa fase boa, assim como o Dominguinhos, Elba Ramalho, essa nem se fala, essa é loucura, é o Alceu Valença, Gilberto Gil, já falei, e muitos outros que tem aí, até conjunto super sofisticado, apresentando um baião muito bem elaborado. O meu não, eu continuo com o baião na base do povo, não é? E é o baião que todo mundo gosta, é o baião que eu adoro e admiro. Luiz Gonzaga, e como é que está o remoçado Novo Exu, depois que está inteiramente pacificado e com a presença do seu dono, o rei do baião? Olha, Exu está muito bem, graças a Deus. Não foi em vão o que eu gastei, o que eu lutei para chegarmos a uma paz. O que está nos prejudicando ainda é a imprensa, que faz ainda uma imprensa praticamente marrom contra nós.
A intenção de tirarem proveito da miséria do Exu é tamanha que hoje, até em notas sociais, eles colocam o assunto nas páginas policiais. Então, se a imprensa nos ajudasse, se a imprensa desse uma força para evitar esse sensacionalismo mentiroso, negativo, nós estaríamos muito melhor. Eles ficam em busca. Acontece, Exu, tanta coisa boa, rapaz. Pela eleição foi uma coisa sensacional. Exu está muito bem, está feliz. O povo está feliz com a paz. O povo está feliz com o trabalho que o Major Moura desempenhou. Exu está muito bem. Mas quando a imprensa bota uma coisa para derreter, é contra nós. Eu tenho a impressão que quando o assunto é bom, eles nem colocam. Então, eu tenho até notícia de casamento, eles têm botado na página policial. E eu faço um apelo aqui para a imprensa ver isto, olhar mais por nós, que nós estamos precisando de paz, estamos precisando da ajuda da imprensa, para não deturparem essas coisas que nos incomoda tanto. Nós somos pernambucanos, somos filhos de Deus. Precisamos que a imprensa olhe melhor para nós. Dê essa maldade de colocar qualquer assunto de Exu, as notas políticas, eles botam na página policial. A administração do prefeito bota na página policial. Um acontecimento, quando acontece um crime lá nas periferias do Exu, lá no pé da serra, por lá, às vezes um crime de passional, e tu bota na página, mais uma vez Exu, vem os títulos pejorativos contra nós. Precisava haver esse cuidado de não fazer tanto mal a gente, porque nós estamos bem, graças a Deus, apesar da imprensa. Luiz Gonzaga, a Chapada do Araripe é uma serra bonita, é o lugar mais bonito, mais aprazível que você conheceu em todo o Nordeste brasileiro, você que fala tão bonito da Chapada do Araripe. Domingo passado mesmo eu estava tocando no meu programa aquela música São João do Araripe, é uma música extraordinária. O que é que falta para aquela população ali viver melhor? A Chapada do Araripe, tão bonita, estive visitando aquela região ultimamente, pela primeira vez, e achei realmente que a poesia que você diz nos seus versos e nos seus baiões, existe nela ainda. Olha, Exu só não está muito melhor mesmo por causa da violência. Porque nós podíamos sofrer hoje os problemas naturais que todo mundo sofre. Mas nós temos sofrido perseguições da imprensa. E temos tido até sido bem olhados pelos governos, desde o doutor, daquele grande governador, nós tivemos Paulo Guerra, para cá, nós tivemos Zé de Moura, que olhou muito para nós, nós tivemos o doutor Heraldo Gueiros, que foi lá 2 vezes, e antigamente os governadores nem iam lá. Estourou com o Zé de Moura nos dando a primeira agência bancária. Depois que entrou o doutor Marco Maciel, aí pronto, foi um apanhado para nós. Nós tivemos mais bancos, tivemos mais energia, tivemos mais telefones, tivemos mais imagem de TV, secretários maravilhosos assim como o doutor Luiz Siqueira e o próprio doutor Egino, secretário de Segurança. Nós tivemos, daí para cá, esses governadores todos olharam por nós. E agora nós estamos com tudo, porque o doutor Zé Ramos foi lá algumas vezes, governador sertanejo, nosso vizinho, o primeiro grande governador que olhou para Exu foi o doutor Nilo Coelho. Essa é a verdade, porque ele botou o asfalto lá perto. E ainda criou aquela estrada de rodagem ligando Petrolina em Recife, que nos beneficiou muito. E agora nós estamos numa boa, porque o doutor Zé Ramos realizou muito lá para nós, o asfalto chegou em Exu, lá dentro de Exu. Temos agora a promessa do doutor Roberto Magalhães, que também vai seguir esse mesmo ritmo de progresso, de trabalho honesto, bem postado, olhando para todos os benefícios, levando benefício a todos os municípios. Vai chegar para nós também, vai continuar. De forma que nós só precisamos mesmo, estamos bem com os homens, estamos bem com o governo. Estamos precisando mesmo de Deus, que eles nos molhem sempre a nossa terra, porque se acontecer isso, aí não tem mais problema para nós. Agora, reitero aqui, a imprensa, pelo amor de Deus, não nos prejudique. Quando tiver que escrever de Exu, procure defender a gente e não envenenar-nos.
Mais duas perguntinhas apenas, Luiz Gonzaga. Você fala muito na sua música em Januário, o velho Januário, mas não fala muito da sua mãe nas músicas. Por quê? Bem, porque, mas se você procurar, você acha. Dona Santana, cadê seu Januário? Dona Santana, cadê Gonzaga? Aí, meu livro que eu escrevi, falei muito da minha mãe, os castigos que ela me dava. E em algumas músicas que eu gravei em homenagem a ela, que não falei no nome dela, mas, por exemplo, Légua Tirana, minha mãe era Santana, era Ana, e eu gravei, oh, que estrada mais comprida, oh, que légua tão tirana, ai, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via Ana. Eu tenho homenageado muito a minha mãe. Agora, o meu pai, como foi o sanfoneiro, foi a razão do meu sucesso. Agora eu herdei também da minha mãe, porque ela era a cantadeira das novenas. Foi dali que eu surgi. Mas o meu pai está muito mais ligado a mim, né? E a minha mãe, a mulher, ela carrega sempre uma dose muito, muito grande de justiça. Eu, se tem sido injusto com a minha mãe, eu peço desculpa, mas não foi o intencional. Luiz Gonzaga, quantos discos gravados? Eu gravei tanto disco que eu perdi até a conta. Eu só sei dizer que eu comecei a gravar no dia 16 de março de 1941, já estou com 40 anos e um mês, ou mais de um mês, quase um mês, 40 anos redondos de discos. Eu tenho cerca de 600 músicas gravadas, só de LP eu já fiz uns 50, mais de 50. Vamos saber se Luiz Gonzaga se lembra daquele dono de um cinema na cidade de Caruaru, que uma vez não quis botar um sanfoneiro para fazer o show. E mais tarde Luiz Gonzaga chegava à cidade de Caruaru, isso faz muito tempo, está numa contracapa de um LP, e esse homem depois foi aplaudir Luiz Gonzaga, já o rei do Baião. Alguns momentos como esses você encontrou na sua carreira, Luiz? E muito mais fortes. Eu realmente, naquela época, eu estava querendo me engrandecer dentro do Nordeste, que é muito comum o artista nordestino lá pelo Sul grava um disco ou dois, aí vem para cá sabendo que a praça é boa, vem para cá pensando que o povo vai abrir alas para ele passar. Então ele fica reclamando, ele quer atirar muito alto e ainda não tem um gabarito para isso. O Santino, naturalmente, me tratou assim por achar que eu queria demais. Mas acontece que logo eu não conhecia Recife, eu estava regressando de Exu, isso foi em 46, quando eu regressei a Exu pela primeira vez. Eu entrei por Petrolina naquele tempo, eu comecei a voar pela VASP. Eu vou na VASP desde 46. Então, de Petrolina, aluguei um caminhão para me levar em casa. Estava doido para abraçar meu pai, minha família, minha mãe, meus irmãos. Então, quando eu matei a saudade, eu regressei via Salgueiro, Caruaru, Serra Talhada, etc. Eu, então, trabalhei em Salgueiro, trabalhei em Serra Talhada, e quando cheguei em Caruaru, procurei logo o cinema. Mas não conhecia Recife ainda, né? Estava com carro alugado, essa coisa toda. Então, o dono do cinema não me conhecia. Eu disse que aquele gênero não tinha público para ele. Me negou o cinema. Mas tinha um matuto, lá muito vivo, chamado Capitão Papeconha. Lembra desse nome? Capitão Papeconha, que estava construindo o Cine Santa Rosa. É um nome tradicional em Caruaru, né? Que é Mané Joaquim José, Mané Joaquim. Capitão Papeconha estava construindo o Cine Santa Rosa. Não estava pronto ainda. Ele se entusiasmou quando eu desci aqui a Serra das Russas, cheguei em Recife, e a Rádio Clube me deu a mão. Nelson Ferreira, um maestro, um produtor, um diretor muito evoluído, me abraçou, me apoiou e começou a abrir a janela do Recife para mim. Com menos de 15 dias, eu já estava dominando a praça. O Capitão Papeconha, vendo o meu sucesso aqui, eu contando a minha história no microfone da Rádio Clube, ele então veio correndo no hotel onde eu estava e me contratou para inaugurar o Cine Santa Rosa posteriormente.
mas acontece, já ficou palavrado ali. E eu fui inaugurar o Cine Santa Rosa já com um público enorme. Aquela voz bonita, hein, Gonzaga? Com aqueles aboios, hein? Vozeirão, e ainda não aboiava não estava cantando boiadeiro ainda não. E foi um sucesso grande, e eu repeti a história no cinema, e o Santini deve ter ficado muito triste comigo. Eu naquele tempo ainda não tinha noção do ridículo, nem que estava ridicularizado, nem ridicularizando. Eu quero crer que o saudoso Santino não tivesse ficado satisfeito comigo, mas o Capitão Papai Coelho estava feliz da vida porque era um vitorioso na inauguração do seu Cine Santa Rosa, porque eu fiz 2 espetáculos muito fortes lá. De forma que isso aconteceu e é muito normal, artista que não tem nome, que não tem cartaz, não pode chegar numa praça só porque gravou um disco no Rio de Janeiro, disse nem sucesso é, e querer pleitear logo a melhor casa de espetáculo. E para cantar no Cine Caruaru naquela época tinha que ter bagagem, e eu ainda não tinha. Luiz Gonzaga, só pra gente finalizar, eu queria que você cantasse um pedacinho de Boiadeiro. Vai, Boiadeiro! Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Guarda o teu gado e vai pra junto de teu bem. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada pra dar. Sem sanfona eu quase erro até a letra. Não desce cabeça é muito pouco, é quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Vai, boiadeiro. Aí aconteceu desse sucesso ser muito forte, e eu fui cantar num circo em Santos, e o cara, de tanto ouvir boiadeiro, já tinha decorado até a letra toda. Eu abri essa fone e fiz, tum, vai. Mas antes de eu abrir a boca, quando ele sentiu que eu ia abrir a boca, ele se adiantou e cantou, vai, na minha frente, vai, boiadeiro, que a noite já vem. Aí o povo, pronto, veio abaixo, o povo riu, e o cara era nordestino e muito espirituoso, né? Parecia até cantador de viola. Aí eu pensei numa rima maldosa, né? E disse, posso continuar? Pode! Aí eu, vai, boiadeiro, que o boi já fugiu. E ele respondeu na minha frente, guarda o teu gado e vai para titiriu. Tudo bem. Luiz Gonzaga, mais uma perguntinha a mais, só que nós temos embalado nessa entrevista. Como é que você entende essa sua força de estar cantando num palco e buscar o último cidadão que está na plateia, lá longe, de cabeça baixa, e esse cidadão, ao ouvir aquele seu apelo, ele se entusiasma todo e todo mundo volta as atenções e ele fica sendo um artista também do espetáculo. Muitos caras já se promoveram com isso. Naquele tempo eu aproveitava muito essas deixas, sabe? Até que no Crato, eu, quando lancei pela primeira vez A Volta da Asa Branca, eu estava cantando a Marquise, lá, costumeiro, já tinha cantado algumas vezes. E no comércio impotente, não podia patrocinar, e eu com entusiasmo danado para cantar no Crato, porque era a rainha do progresso, até hoje ainda é na região, né? Crato. Ceará, Exu, Pernambuco. Uma divisa ali, né? Então, eu fui mais uma vez cantar naquela Marquise. Aí lancei em primeira edição A Volta da Asa Branca. Quando eu cantei um verso que fala, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. O cara que eu entrei na introdução, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Um cara gritou lá do meio, Gonzaga! Há muito tempo que tu não anda por aqui! Ele estava muito mudado na opinião dele. O sertão estava muito mudado, não era mais do jeito que eu estava cantando, segundo ele, né? Luiz Gonzaga, então fique à vontade, se despeça dos ouvintes da Rádio Tamandaré do Recife, o programa do Cândido Galvão, que ele admire, que gosta de você e acha que você deve viver sempre, gravar sempre e se alegria desse Nordeste brasileiro e desse Brasil eternamente. Rapaz, até que enfim eu falo no microfone da Tamandaré. Porque ela já me fez uma, rapaz, você não queira saber. Eu vim aqui inaugurar a Tamandaré. Trouxe meu pai, minha mãe, meus irmãos. Foi uma loucura, um povo subindo os muros no cinema que tem ali perto. Um cinema chamado... Cinema antigo, onde ela inaugurou o auditório ali. Não é o Cine Hits, não? Perto da rua José de Alencar.
ali perto do... É que não existe mais esse cinema, não? É o nome americano. Então o cinema velho lá já se acabou, né? Então eu fiz esse sucesso todo na Tamandaré. Depois, com o decorrer dos tempos, a Tamandaré me cria, muda de estilo. Porque o rádio de hoje, cada emissora tem uma cor, né? Uma vez até amarelo, até preto, até branco. Então, cada rádio tem uma cultura, defende uma cultura diferente. É difícil encontrar o rádio hoje que defenda a nossa cultura. E a Tamandaré modernizou-se e deixou de tocar as minhas músicas, por ser antiquada, por ser sertaneja, por ser baião, por ser forró. Não queria nem respeitar o criador do forró, né? E eu fiquei chateado. De repente apareceu o Gonzaguinha, tocava Gonzaguinha, mas não tocava Gonzagão, porque eu estava fora do esquema. Aí eu mandei o esquema para caixa prego, né? E fiquei brigado com ela, sem declarar guerra. Mas eu acredito que ela esteja mudada agora, já esteja tocando esse nosso forrozinho por aí, você é um forrozeiro, né? Então eu fiz as pazes com a Tamandaré. É que a Tamandaré chama-se agora a Nova Tamandaré, com a programação eclética, jornalística, do mais alto nível. A programação musical que existia, deixou de existir. Agora quem manda nas manhãs dos domingos, aliás, é de domingo a domingo, é o baião, é o forró, é o chachado e o xenhen. Tem programa de dia, tem? Forró? De forró? Tem programa das 3 às 6 da manhã. Então, meus parabéns, que eu pensei que fosse como aquelas que só diz que toca música nordestina, mas só bota de madrugada. Tem cabra que chega a tocar um chocalho, tem acorda, é para trabalhar, dando raiva o povo. Quem é que gosta de trabalhar, né? E aí, também nós estamos fazendo raiva, tirando a raiva do povo. Né? Você que hora entra? Eu entro das 3 da manhã às 6 da manhã. Ih, tá chamando o povo para trabalhar, né? Estou dando umas mensagens de otimismo e chamando o pessoal para ouvir a melhor música, que é o baião. Isso. Então, proporciona bastante alegria o homem que vai trabalhar. Incentive o homem, elogie o homem que vai para o trabalho. Mande ele dar um cheiro nas crianças, na patroa, aquela coisa, a mulher. Toma o seu cafezinho magro, mas vá com fé em Deus, fé nos homens, fé no Papa, no grande homem, no grande santo homem, no homem santo. Está provado aí, um autêntico santo. Vamos apelar para o cristianismo, vamos encorajar o homem que trabalha, porque ele geralmente é um crente, seja ele bíblico, seja ele apostólico romano, seja que religião for, você faz muito bem. Vamos ajudar o homem, vamos alegrar o homem, que as minhas músicas sempre prismaram por esse lado. Um pedacinho de João Paulo II. A musiquinha João Paulo II. João Paulo II, de Deus grande graça, o povo te abraça, em ti vê Jesus. Feliz te agradece por o visitares, e a Cristo adorares na terra da luz e Fortaleza. Quando ele lá esteve, e lá eu cantei para ele. E foi uma grande emoção para você? Foi uma grande emoção, essa eu não vou esquecer nunca mais. E onde ele vai, eu estou seguindo os passos dele e rezando por ele. E falar em reza, eu tenho rezado muito pela nossa grande Clara Nunes, que está às vésperas da morte. Infelizmente, grande rainha, um grande ídolo, alegre, espontânea, grande voz, grande menina minha, ela me chamava de meus amor, e me chamava de Quilara. Quilara, meus amor. Por causa disso, ela passou a chamar de meus amor. Menina do povo, menina minha, menina sua, menina de todos, aquele sorriso puro, maravilhoso. Uma rainha autêntica da música popular brasileira. Então, vamos rezar por ela. Eu já estou rezando por ela. Deus é salve. Comedor de mulambo. Está gravando? Estou. O jumento é o símbolo da pobreza, animal que figura no Evangelho. Comedor de mulambo e papel velho, não tem medo de fome em sua mesa. Ao seu dono ele dá pouca despesa, no verão, no inverno, no sol quente. Pensador preguiçoso e paciente, foi amigo do filho de Jeová. Hoje serve de carne de jabá nas cozinhas mais ricas do Oriente. Quer queira ou quer não, o jumento é nosso irmão. Quer queira ou quer não,
o jumento é nosso irmão. Traz o jegue no lombo, a cruz da morte, o sinal do menino de Jesus. Jesus quis visitar Jerusalém, o jumento serviu-lhe de transporte. No Brasil, Jerico teve a sorte, ser presente do Papa Santo Nome. Vai comer do que pouca gente come, nos quintais do Palácio Italiano. Do Jardim do Vaticano, seus irmãos no Brasil passando fome. César Coelho apitou a decisão, na Itália jogando com a Alemanha. A Javelândia lamenta na Espanha a derrota da nossa seleção. E por aí afora. Eu quero que aqui não seja a primeira mão. Não dá ainda porque não está pronto ainda. Adeus, minha amada, eu vou pra feira de Santana, eu vou vender minha boiada. Ei, boiada, ei, boiada, ui. Meu cachorro ecoa na quebrada. Ei, buíta. É o vozeirão de Gonzaga aí animando as manhãs do Recife, Cândido Galvão para o Sistema Globo de Rádio.